Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este segundo trimestre de 2013 estudando as revistas da CPAD, o tema A Família Cristã no século XXI, protegendo o seu lar dos ataques do inimigo. Nós temos aí como comentarista desse trimestre o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é pastor em Parnamirim, Rio Grande do Norte, onde nós estaremos aí neste fim de semana. Esteja aí conosco, você que é aí da região do Rio Grande do Norte, visite-nos aí na igreja do pastor Erinaldo Renovato de Lima. Estaremos aí na sexta, no sábado e no domingo. Esteja conosco, participe desse congresso de Escola Bíblica Dominical, onde estaremos juntos aprendendo da Palavra de Deus. Você veja aí o endereço da igreja, dias 3, 4 e 5 de maio. Nossa lição de hoje é a lição de número 5, conflitos na família. O nosso texto áureo está baseado aí, então no versículo 7 do capítulo 7 do livro de Miqueias. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então nós devemos, no meio de uma geração má, incrédula, pecadora, onde a família está se desmoronando, está sendo combatida de todas as maneiras, Deus nos conclama, Deus nos chama à responsabilidade de sermos diferentes do mundo, de darmos exemplo para o mundo, de termos uma família baseada na Palavra de Deus, uma família que seja exemplo para a sociedade em que nós vivemos. Então o crente é responsável por ter uma família diferente desta família que está aí no mundo, de ter aí uma configuração também diferente da configuração da família atual. Então o crente deve se basear na Palavra de Deus e viver de acordo com a Palavra de Deus. Nós temos visto aí tantos conflitos que existem hoje no meio das famílias. Mas a família cristã legítima, a família que está realmente dedicada a Deus e a sua palavra, é uma família diferente. Não pode a família cristã viver com os mesmos tipos de conflitos que a família que não é cristã vive. Nós devemos ser exemplo para a sociedade em que nós estamos. Então devemos ter cuidado que muitas vezes nós estamos nos conformando com a situação dentro da nossa própria família, com o mesmo tipo de situação que o mundo mantém com a sua família. E não podemos ser assim. Não pode um crente, um marido, estar dormindo no sofá. Não pode, numa família que se diz que é realmente cristã, seguidora de Cristo, o pai não ter aí autoridade dentro da sua casa. Não pode aí o marido não amar a esposa. Não pode a esposa não se submeter ao seu esposo. Não podem aí os filhos serem desobedientes aos seus pais. E olha que 50% pelo menos dos problemas familiares, dos conflitos familiares, existem devido à falta de autoridade dos pais dentro de casa. Nós temos aí como exemplo o programa aí da Super Nanny. E como são solucionados os problemas das famílias? Você pode ver que a maioria dos problemas que existem nas famílias hoje são devido à falta de autoridade dos pais. Os casais vivem miseravelmente, não se amam, não se respeitam mais, não têm tempo uns para os outros, devido muitas vezes ao excesso de tempo dedicado aos filhos ou ao trabalho, e isso ocasiona então o quê? A divisão no lar, a falta de respeito no lar. E isso só é solucionado com uma coisa muito simples: a volta da autoridade
dentro de casa. Os filhos devem aprender a respeitar os seus pais, a obedecer os seus pais, devem saber que existem regras de convivência dentro de uma casa, dentro de uma família. E os pais devem colocar os filhos para dormirem fora do seu quarto. E os pais devem ter horário de se alimentarem, de se reunirem, de lerem a Bíblia, de falarem de Deus, de ensinarem. Deve ter regra aí, hora de TV, hora de internet, hora de leitura bíblica, hora de estudo do colégio, hora para brincar. Tudo tem hora. E deve haver organização dentro da casa. Então os pais, que são os maiores responsáveis pela divisão, pelos conflitos que ocorrem na família. E dá tempo de consertar. Não pense que não dá tempo. Dá tempo de consertar. Se você desejar consertar isso, Deus vai ajudar você a consertar. Agora, se você não está conseguindo, então peça ajuda. Sempre existe a ajuda de alguém que possa ir até a sua casa, que possa aconselhar, que possa chamar toda a família, reunir, aconselhar, e comecem a trabalhar nisso, a consertar isso. Tem jeito ainda. Mas veja bem que pelo menos aí 50% dos problemas existem dentro da família devido à falta de autoridade, o princípio de autoridade que está na palavra de Deus. Se a esposa não é submissa ao marido, isso vai acarretar falta de autoridade também para com os filhos. Os filhos também não vão respeitar nem a mãe nem o pai. Se o esposo não ama a sua esposa, isso vai causar uma revolta da esposa. E também os filhos vão pegar esse reflexo aí. Então, tudo deve funcionar de acordo com a palavra de Deus. Se tudo estiver de acordo com a palavra de Deus, tudo vai funcionar direito. Então, é inadmissível que uma família cristã, uma família de crentes, não tenha aí uma paz, uma união, um amor, uma reverência, não exista aí Deus nesse lar, que nesse lar não possa ser exemplo no meio em que vive. Você, principalmente professor da escola bíblica dominical, a sua família deve ser exemplo em tudo. Não é só aí no relacionamento entre vocês, mas em tudo, na santidade. Deve ser exemplo aí de obreiros na casa de Deus, fazendo a obra de Deus. Todos devem ser exemplo para a sociedade em que vivem. Então lembre-se, dá tempo, procure ajuda se você não consegue resolver, não consegue começar de novo aí esse princípio de autoridade dentro da sua casa. Deus certamente estará lhe ajudando desde que você deseje essa ajuda. Vamos então à nossa verdade prática. Se buscarmos a graça de Deus e exercermos o amor que Ele nos concedeu, poderemos resolver todos os conflitos que surgirem em nossa família. Então veja bem, todos os conflitos que surgirem, porque os conflitos vão surgir. Não existe uma família onde os conflitos não surjam. Por quê? As pessoas são diferentes, pensam diferente e todas têm direito de pensar diferente. A esposa tem direito de pensar diferente do esposo. O esposo tem direito de pensar diferente da esposa. Agora, eles têm que buscar a orientação de Deus para que Deus possa sempre entrar com a solução, entrar com aí a verdade de Deus, entrar com o desejo de Deus. Então tudo deve ser feito buscando a orientação de Deus, confiando na autoridade, no poder, no amor de Deus, e que esse amor sempre prevaleça dentro da família para a solução de todos os conflitos que surgirem. Então a grande diferença é essa. No mundo as pessoas têm conflitos que surgem na família, mas eles não têm buscado em Deus a solução. Eles têm buscado no mundo. Então existe aí um conflito geral na família. Além das perseguições do mundo à família,
ainda tem aí os problemas internos das famílias, que não são poucos. Agora, a família cristã, família de salvos, então essa família tem que ser diferente. Essa família se comporta diferente. Essa família resolve seus conflitos diferentemente do mundo. Busca sempre a solução em Deus e sempre com o amor demonstrado por Deus por nós, e esse amor vai nos impulsionar a perdoar sempre, a amar sempre, a ajudar sempre o outro e buscando sempre a paz, a união, buscando sempre aí o bem-estar da família, para que essa família seja exemplo no meio da sociedade em que vive. Vamos à nossa leitura bíblica aí, que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 22 a 30, que diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Glória a Deus, aleluia. Então o segredo aí, a solução de todos os conflitos, de pelo menos 50% dos conflitos que existem na família, são solucionados aí apenas lendo esses versículos aqui e colocando em prática o que está aqui. Veja bem, qual é o maior desejo do esposo? É sempre que a sua esposa seja o quê? Uma mulher submissa. Então, olha aí, entra aí o quê? O princípio da autoridade dentro do lar. Então a mulher deve aprender que ela, sendo submissa ao seu marido, ela se submetendo ao seu marido, ela estará colaborando com Deus para que na sua casa haja o princípio da autoridade de Deus. Então, ela vai ver o seu esposo como o sacerdote do lar. Ela vai ver o seu esposo como representante de Cristo no lar. E vai ver o seu esposo sempre como a autoridade concedida por Deus a ele para exercer essa função de líder na família, de cabeça na família. E isso coloca então o feminismo por terra, acaba. Porque o feminismo trouxe a ideia para a mulher que ela pode ser igual ao seu esposo, que ela pode exercer a mesma autoridade do seu esposo, que ela pode fazer qualquer coisa igualmente ao seu esposo. E isso trouxe mais divisão ao lar, trouxe mais prejuízo à mulher, e ela muitas vezes não consegue enxergar isso. O princípio de Deus é da autoridade do homem dentro do seu lar. E se a mulher não se submeter a isso, o seu lar estará fadado ao fracasso. Sua família nunca terá aí um comportamento de família cristã.